Então, democratizar significa ampliar, diversificar, tornar plural, né? A democracia, ela é um sistema político em que todos têm liberdade de falar, de opinar e devem ter os seus direitos a esta liberdade de expressão garantidos e respeitados. Então, democratizar significa tirar da mão dos poucos grupos e colocar na mão de muitos grupos, para que muitos grupos possam falar, para que muitos grupos possam ter o direito à liberdade de expressão garantido. Então é isso que é a democratização dos meios de comunicação. Intervozes nasce justamente de um grupo de comunicadores, pessoas que estudavam comunicação e que já debatiam a necessidade de democratizar os meios de comunicação no Brasil. E aí, em 2002, essas pessoas começam a se formar e a entrar no mercado de trabalho para atuar como jornalista, como publicitário, e elas começam a se questionar. Mas, poxa, eu vou agora fazer o quê, né? Além de trabalhar, vender a minha força de trabalho, será que eu não tenho mais um lugar para militar, para discutir comunicação, para discutir políticas de comunicação? E eles começam a pensar nisso, montam um grupo, que é um grupo que tem um nome até engraçado, que é E Agora? Por conta daquela expressão, e agora, José? Né? O que você faz, né, a partir de agora? E em 2003, essas pessoas resolvem, então, montar um coletivo, institucionalizar um coletivo, a partir do qual elas pudessem atuar, incidir na pauta da comunicação, na pauta da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Então é meio assim que nasce o Intervozes, né? A proposta principal do Intervozes é justamente incidir na pauta da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Então a gente parte, né, de uma análise, de um exame da realidade brasileira, de que os meios de comunicação no Brasil são bastante concentrados nas mãos de poucos grupos econômicos. Né? E se você tem meios de comunicação concentrados nas mãos de poucos grupos econômicos, você tem pouca democracia na sociedade, porque os discursos eles acabam sendo construídos, determinados por esses poucos grupos econômicos que controlam aí todo o setor da comunicação, desde a produção, né, até a circulação do conteúdo. O dia 18 de outubro é o Dia Mundial pela Democratização da Comunicação e o dia 17 de outubro, o Dia Nacional pela Democratização da Comunicação. Nos últimos anos, o FNDC elege essa semana como uma semana de realização de eventos, debates, mobilizações, atividades lúdicas nas ruas, em universidades, em outras entidades do movimento social para discutir o tema da comunicação. O FNDC é uma articulação de várias organizações do movimento social brasileiro. Hoje são mais de 500 entidades, organizações nacionais e estaduais filiadas ao FNDC, que é um espaço de articulação em torno da luta pela democratização da comunicação. Acho que a importância desse ato de domingo é, primeiro, que ele abre a nossa Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, mas especialmente porque ele prega uma das coisas que a gente acredita, que é o diálogo com todo mundo, e não só com a militância, né, por essa pauta que é urgente no nosso país. Às vezes a gente fica muito centrado no nosso meio, dialogando com as pessoas que já sabem aquilo que a gente está falando, e esquece da importância de vir para a rua, de ocupar os espaços e de dialogar com aquelas pessoas que não necessariamente sabem pelo que a gente está lutando. A conversa nunca é muito fácil, né? A pauta pela democratização da comunicação, ela é uma pauta progressista, a gente também acaba, querendo ou não, falando do momento político que a gente está vivendo, então diverge opiniões, mas é uma pauta também que às vezes as pessoas conhecem pouco, então elas param para nos ouvir. Quando a gente explica, muitas vezes elas gostam do que elas ouvem, especialmente porque elas não se veem representadas em todos os veículos de comunicação. A imprensa brasileira, ela confunde, né,
liberdade de imprensa com liberdade de empresa. Ela trata a liberdade de imprensa como só uma liberdade comercial da empresa fazer o que ela quiser. Mas ela esquece que, para além das empresas de comunicação, existe toda uma sociedade que não tem voz, que não se vê na televisão, não consegue contar as histórias da forma como ela se reconhece, né? Então, o movimento de comunicação luta para que a gente tenha cada vez mais vozes e mais pluralidade de ideias circulando na sociedade. A gente não quer que as empresas deixem de falar o que elas estão falando, a gente só não quer que elas sejam as únicas a dizer. A gente quer que o resto, o conjunto da sociedade, tenha voz e vez na comunicação brasileira. A parte que ignoramos é muito maior do que tudo que sabemos. Eu me chamo Júlio e desde criança quero obsessivamente entender o mundo. Não demorou muito para eu perceber que tinha na sala a mais incrível e poderosa máquina de contar histórias que já tinha visto. Querem acabar com o Ministério Público, com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. E cresci com a sensação de que não poderia confiar totalmente nas histórias que me contavam. O principal propósito do filme é contar um pouco o que aconteceu na Argentina em relação à lei de meios, como a sociedade argentina encarou o debate sobre a democratização das comunicações e trazer isso um pouco para a cena brasileira, como isso não é debatido no Brasil ou como isso tem dificuldade de avançar aqui. Então, vendo um pouco como foi o processo argentino, a ideia era contar para os brasileiros a importância desse assunto e como a gente precisa encarar essa discussão aqui da mesma forma como foi feita lá. Então, hoje acontece um debate do ciclo de debate do Vamos, né, que é uma proposta de discutir um projeto para o Brasil. Hoje o tema é democratizando a comunicação e a cultura. Então foram convidados alguns especialistas dessas temáticas para a gente fazer um debate amplo e aberto com a sociedade civil, para que desse debate a gente extraia algumas propostas que possam então compor aí um documento final, né, que é o Vamos Mudar o Brasil, que possa servir de base, né, para se pensar um novo projeto de país. Então, a contribuição do Intervozes hoje nesse debate vai ser essa, trazer um pouco do acúmulo que a gente tem nas políticas de comunicação, para discutir com a sociedade, com os parceiros dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais que compõem a plataforma Vamos, para pensar então políticas de comunicação para democratizar a comunicação e democratizar também o próprio país. Olha, nós temos hoje 2 financiamentos institucionais. Um é o financiamento da Fundação Ford, que é uma agência, uma organização internacional, uma fundação, né, que financia projetos ao redor do mundo que atuam aí na defesa dos direitos humanos, na defesa dos direitos digitais, do direito à comunicação. Mais recentemente, em 2017, nós ampliamos aí o nosso financiamento e estamos recebendo também o financiamento da Fundação Open Society. Além disso, nós temos os associados, que nós somos uma associação, então os nossos associados contribuem mensalmente com uma quantia. Então cada associado faz um pagamento mensal para manter a instituição. E por fim, há ainda os sócios colaboradores, que são pessoas que não querem se associar ao Intervozes, mas que veem no Intervozes um importante mecanismo de luta, de incidência na pauta da democratização dos meios de comunicação, e aí se coloca como um sócio colaborador. Para finalizar, ainda como conquista, pauta positiva deste último período, não dá para deixar de citar o Marco Civil da Internet, que é uma legislação aprovada aí em 2014, num processo de ampla participação da sociedade civil, em que a gente consegue pela primeira vez construir, elaborar, né, um marco legal que trate dos direitos digitais, né, e que considera o usuário da internet, né, como um sujeito de direitos.